Graças a paz, meus irmãos. Hoje, para essa devocional, eu quero ler com vocês Efésios, capítulo 3, verso 8 ao verso 10, tá? E eu espero que Deus nos abençoe e que Ele fale muito ao seu coração. Vamos lá? Vamos fazer a leitura. Efésios, capítulo 3, verso 8 ao verso 10. Diz assim: A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Eu vou ler até aqui, porque é a parte do texto que eu vou me deter aqui com vocês para explicar nessa devocional. Mas a leitura precisaria ser estendida, tanto começar antes como ser estendida para mais além disso aqui, tá? Mas hoje eu quero falar um pouco com você a respeito da importância e do lugar que a igreja ocupa no projeto de Deus, né? Com isso, estimular você a entender o privilégio que é fazer parte da igreja e entender qual que é o papel da igreja no plano de Deus e no projeto de Deus, tá? Efésios é uma carta que trabalha exatamente a respeito do valor e da importância cósmica da igreja. Qual é o propósito, qual é a natureza e a essência da igreja. Quem não entende o valor da igreja precisa ler a carta de Paulo aos Efésios, tá? Se em Colossenses Paulo falou sobre a supremacia, o valor, a proeminência, né, de Cristo sobre todas as coisas, homens e mulheres, sobre tudo que existe, né? Aqui o apóstolo Paulo vai fazer algo parecido, mas vai falar a respeito da igreja. A igreja ocupa um lugar singular no projeto de Deus no mundo, tanto é que é por isso que Paulo vai falar em Efésios que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça que está comandando esse corpo, que está executando a obra de Deus no mundo. E aqui nesse texto, já para a gente saltar direto para ele e para nossa explicação, Paulo vai falar algo muito maravilhoso. Ele começa se identificando como menor. Paulo costumava fazer isso e não é falsa modéstia, era o que ele de fato pensava a respeito dele. Ele perseguia a igreja, né, maltratava os cristãos, procurava encerrar eles aí na prisão e perseguia a igreja de Cristo. A conversão gerou algo tão profundo na vida dele que ele agora passou a trabalhar em prol da igreja e não para a destruição dela. A questão é que quando isso acontece, ele começa a ver o quanto ele é indigno de fazer parte desse projeto. Por isso que ele vai dizer: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios. Paulo não se achava merecedor de estar envolvido com isso. Mas o que é interessante aqui é que ele vai dizer o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quando a gente pensa sobre o evangelho, não tem como a gente não pensar sobre a igreja. Quando a gente pensa sobre a igreja, não tem como a gente não pensar sobre o evangelho. Porque eles estão ligados. O evangelho é o instrumento pela qual, através da sua mensagem, a igreja vai sendo reunida. E Paulo vai dizer que a pregação dos gentios está formando a igreja, a pregação do evangelho está convertendo os gentios e com isso a igreja está se formando. E da mesma forma, a igreja é o instrumento que leva para frente esse evangelho, ou seja, não tem como dissociar, está profundamente ligado. E a igreja, esse evangelho que Paulo prega, que está formando a igreja, revela as insondáveis riquezas de Jesus Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Isso está no verso 9, no comecinho. A igreja é um mistério. É claro que no Antigo Testamento existem predições, profecias que falam a respeito daquilo que Deus pretendia fazer, né? Mas talvez não exista de modo tão claro e patente assim a ideia de que a igreja se formaria. Tanto é que na teologia do Novo Testamento você tem os apóstolos trabalhando essa teologia para mostrar como que tudo isso estava acontecendo agora como uma forma de manifestar o plano eterno de Deus. E é exatamente isso que Paulo vai dizer aqui. Já era plano e desígnio de Deus formar a sua igreja. Assim como esse Deus fez todas as coisas, fez os céus, né, fez a terra, fez o mar, esse mesmo Deus fez a igreja. E ele não fez assim porque ele simplesmente decidiu ocasionalmente fazer. Já fazia parte do projeto de Deus que a igreja existisse e desempenhasse um papel fundamental
no plano dele. Olha só, é por isso que ele vai dizer, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. O mesmo Deus que criou todas as coisas criou também a igreja, e esse mistério estava oculto, mas Deus manifestou agora no advento de Cristo e através da mensagem do evangelho a qual Paulo está pregando, que a igreja tomasse contornos mais claros para que o mundo conhecesse esse projeto de Deus. E ele vai dizer o seguinte no verso 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Gente, esse texto aqui ele é muito bonito e curioso, porque Paulo vai usar uma expressão que está associada aqui a uma grande variedade de cores. Multiforme sabedoria, a palavra que aparece no texto original, está associada a isso, a uma grande variedade de cores. Eu acho isso muito curioso, porque se a gente pensar nesse Deus como aquele que está se exibindo no mundo através da igreja, e a igreja está cumprindo o seu papel no mundo, e assim Deus é glorificado e conhecido através dela, a gente pode pensar que a igreja é a pintura de Deus, onde ele se exibe para o mundo. Geralmente, uma pintura, a pintura aí de um quadro, ela revela o nível de técnica e de habilidades que um pintor tem. A multiforme sabedoria de Deus está sendo conhecida através da igreja, porque Deus reuniu na igreja aquilo que ele tem de mais especial, de mais maravilhoso. Deus centralizou ali o seu amor, a manifestação da sua graça, a operação da sua obra, a execução do seu plano. Ou seja, a igreja é o quadro que Deus exibe para que o mundo conheça a Ele e conheça o seu plano, né? A igreja, como eu já disse, reúne os maiores interesses de Deus, e a igreja ela é central no plano de Deus para o mundo. Ela é aquela onde Deus manifesta aquilo que há de melhor em si mesmo. Sua eleição, sua adoção, sua graça, né? Como que eu aplico isso hoje para nós? Às vezes a gente não tem dado a devida importância de participar desse projeto. Mas esse mistério que estava oculto, mas foi manifestado, é um mistério que Deus nos deu a alegria de conhecer, e não só de conhecer, mas de fazer parte dele. Fazer parte da igreja, meu irmão, é um tremendo privilégio. Estar ali é uma honra e a gente precisa viver à altura. Corresponder a isso que o Senhor nos chamou para fazer parte, para ser a sua igreja, o seu próprio corpo. A igreja é singular no projeto de Cristo. Fazer parte dela é um tremendo privilégio. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado porque hoje a gente pôde, através desses textos, dessa simples reflexão, entender um pouco mais sobre a sua igreja. Obrigado porque o Senhor nos chamou para fazer parte desse projeto, e isso envolve não apenas privilégios, mas responsabilidades, mas que hoje fique em nosso coração a tônica e a alegria de que nós fazemos parte de algo maravilhoso, algo incrível e poderoso de Deus, e que nós devemos, ó Pai, estar cientes disso, da honra que é estar na sua igreja. Nós oramos assim, pedindo que o Senhor cuide de nós e nos mantenha firmes, nos mantenha firmes na profissão e na confissão da nossa esperança. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Até a próxima.